Lição número 20 hoje, o 20º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que trata da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Então a gente vai tratar sobre isso hoje com vocês. O que é que a Bíblia nos diz acerca da liberdade cristã que nos foi conquistada por Cristo Jesus? Nós vimos na aula passada sobre a lei de Deus e hoje nós vamos ver sobre a liberdade cristã. O objetivo nosso com a lição de hoje, essa lição de número 20 da nossa classe Fundamentos da Fé Reformada, tem por objetivo levar você a alcançar a compreensão do que significa a liberdade cristã e que responsabilidade esta liberdade impõe a nós crentes. Então, a compreender o significado da liberdade cristã e o que essa liberdade implica em responsabilidade na nossa vida como cristãos. Eu costumo dizer que Deus nos criou livres. E toda liberdade pressupõe responsabilidade. Quando você dá ao seu filho, jovem, adolescente, determinadas liberdades, para que ele possa, ele mesmo, tomar decisões na vida, de acordo com aquilo que você tem ensinado a ele, essa liberdade pressupõe que ele tem responsabilidade em lidar com isso. E na vida cristã é assim também. Deus nos dá liberdade de tomar decisões e de escolhas. E essa liberdade sempre vai pressupor nossa responsabilidade em usá-la bem. Então, o intuito da nossa lição de hoje, o nosso objetivo, é levar você de fato a alcançar a compreensão do que significa a liberdade cristã e que responsabilidade esta liberdade impõe sobre nós. Então, que Deus possa nos abençoar, nos guiar e nos ajudar com essa lição a sermos cristãos maduros, que servem a Deus não por medo de alguma coisa, de alguma retaliação quando nós desobedecemos a Ele, mas que nos leve a uma consciência de gratidão por aquilo que Ele alcançou para a gente naquela cruz. E que a gente possa viver a nossa vida e tomar nossas decisões com responsabilidade, em cima da liberdade que Ele nos dá, de viver uma vida para a sua honra e glória. Eu gostaria de tomarmos o texto de Gálatas capítulo 2 e o capítulo 5, tomando os versos 3 e 4 do capítulo 2 de Gálatas e o verso 1 do capítulo 5. Está aí projetado o texto, que vocês podem acompanhar pelo aplicativo, se a letra for muito pequena aqui, e de fato é. Essas projeções foram feitas pensando numa classe de no máximo 50 pessoas, um ambiente mais fechado, aí aqui fica mais difícil acompanhar. Pedir aos diáconos aí que fechem a porta para o barulho não chegar aqui. Gálatas capítulo 2, versos 3 e 4, nos diz assim, o apóstolo Paulo dando uma satisfação em relação a algum tipo de exigência ou de pressão de cristãos judaizantes que estavam querendo que gentios, cristãos não judeus, observassem alguns aspectos cerimoniais da lei. A gente viu na aula passada alguma coisa sobre isso. E ele diz assim, contudo, nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Gálatas 5, verso 1 diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A referência de Paulo, se você lembra a aula passada, é que nós vimos aqui que há três
aspectos ou 3 tipos de leis na Torá, no Antigo Testamento, no Pentateuco, né? Nós separamos com vocês aqui a lei moral de Deus, que está resumida nos 10 mandamentos e que abrange todos os aspectos da vida. E que essa lei é absoluta e é para todos os homens em todas as épocas. Ela não foi relativizada. Os 10 mandamentos estão ali para serem observados como a lei que traz ao homem vida e felicidade e um bom relacionamento humano. Então, no meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com o meu próximo, eu devo observar os preceitos da lei de Deus e viver em gratidão, em obediência a ela. Essa aqui é absoluta, essa aqui é eterna, essa aqui é o padrão de Deus para a felicidade do ser humano. Mas nós vimos também que há aspectos da lei do Antigo Testamento que são aspectos cerimoniais, né? Litúrgicos, que dizem respeito a como eu devo proceder diante de Deus em culto e diante de Deus na vida. Nós aprendemos que todas as vezes que nós quebramos a lei moral de Deus, nós precisávamos recorrer à lei cerimonial de Deus. Lá tinha o sacrifício, né? Quando é que eu tinha que me chegar a Deus com um sacrifício nas mãos para pedir a Ele que me perdoe os pecados? Quando eu quebro a lei moral de Deus, quando eu não consigo cumpri-la. Então Deus lançou mão e providenciou a lei cerimonial para que eu pudesse ser perdoado dos meus pecados e demonstrar arrependimento. Então, essa lei cerimonial, ela já não é mais cabível para nós, porque ela apontava para Cristo. Não era o sangue de animais derramados e imolados que perdoavam os meus pecados. Aquilo era símbolo, aquilo apontava para alguma coisa que de fato tem poder para perdoar os pecados, que era o sacrifício de Cristo. Quando João Batista viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a razão pela qual a lei cerimonial foi estabelecida. Hebreus diz que ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Então, toda a lei cerimonial do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. Não precisamos mais sacrificar animal nenhum, porque o Cordeiro de Deus já foi sacrificado uma única vez para sempre. Então a lei cerimonial passou. E dentro dos parâmetros da lei cerimonial, Deus queria ensinar ao seu povo o certo e o errado, o puro e o impuro. E ele determinou uma lista de animais que não deveriam ser consumidos pelos judeus. Não deveria comer nenhum animal cozinhado em sangue, porque Deus queria preservar na cabeça deles o valor do sangue que seria derramado na cruz. Então, galinha cabidela, o judeu coitadinho nem podia comer, né? Carne de porco, nem pensar, porque era listado na lei cerimonial como animais impuros, né? Mas é isso que Paulo está combatendo aqui. Os judeus que observavam isso, que foram educados nisso e acostumados a isso, estranhavam quando um não-judeu convertido à fé cristã comia lá sua galinha cabidela, né, seu leitãozinho assado, né, e eles achavam que não, isso está errado, eles têm que observar os preceitos cerimoniais da lei. Paulo diz: de jeito nenhum, né? Nem Tito, que era grego, que estava comigo quando a gente foi a Jerusalém, foi constrangido a circuncidar-se. Não, ele não tem que fazer isso. Ele não tem que participar desses aspectos cerimoniais da lei que foi dado aos israelitas e não aos gregos. E isto por causa de falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzirmos a escravidão de observar preceitos que não é para observar. Não é por causa de observância da lei cerimonial que ninguém vai ser salvo. A lei cerimonial apontava para aquele que veio cumpri-la perfeitamente, e ele cumpriu cabalmente. E Paulo nos diz no verso 1 do capítulo 5 de Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes nisso, e não se submeta de novo a jugo de escravidão. Então, Paulo aqui, ele briga por isso. Ele diz que nós não temos que submeter a costumes que não dizem respeito à nossa salvação, que eram tipos, que eram parciais, que eram temporários, até que Cristo veio e cumpriu tudo ali.
Nós vimos também, na aula passada, que há aspectos da lei do Antigo Testamento que são leis civis, que dizem respeito à boa convivência na sociedade, à equidade, à justiça, né? Falam de leis de reparo, quando eu tenho culpa em alguma coisa que afetou alguém, né? Se eu tenho um boi e esse boi não é muito domesticado, é um boi selvagem, eu deixo ele solto por aí e ele chifra alguém e mata alguém, eu vou pagar isso, eu vou indenizar a pessoa que foi prejudicada por mim. E se eu fui irresponsável, sabendo que esse boi era um boi brabo e ele já fazia isso outras vezes, e alguém morrer, eu vou pagar com a minha vida a vida do outro. O que Deus queria com isso? Ele queria estabelecer um padrão de equidade e de justiça na sociedade, né? Então, essa lei, ela é imposta para a gente como obrigatória? Não. Porém, os princípios nela contida são bons princípios para um convívio social justo, né? E que todos os governos deveriam observar. E você vê como isso é prejudicial quando governos e a nossa justiça privilegiam o crime e punem o cidadão. Como isso é ruim para uma sociedade, como isso quebra valores. Então, se observássemos esses preceitos da lei civil de Deus na sociedade, nós viveríamos uma sociedade mais justa, né? Mais igual. Então, é sobre esse tema que o apóstolo Paulo aqui está preocupado e combatendo, porque é uma tendência, e a gente vai ver aqui nessa parte introdutória aqui com vocês, que não são poucos os líderes e seitas que se dizem cristãs, que atuam hoje assumindo posturas radicais, cerceando a liberdade e impondo aos seus seguidores leis e normas escravizantes, né? Colocando padrão de comportamento, de vestimentas, de conduta, além daquilo que a Bíblia diz. A liberdade dos filhos de Deus é, sem dúvida, um dos mais belos temas da palavra de Deus. Numa época de tanta opressão como a que temos vivido, esse tema se torna profundamente oportuno. Foi Jesus que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os padrões de Jesus não escravizam, eles libertam. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ele veio trazer liberdade. O homem lá no Éden tomou uma decisão de se libertar de Deus, quando deu ouvidos à sugestão de que se eles comessem da árvore que Deus disse que eles não comessem, em lugar de morrerem, eles seriam independentes, autônomos, livres de Deus, seriam o próprio Deus da sua vida. E ao roer essa corda, e ao ser seduzido por essa proposta, se rebelaram contra Deus e se tornaram, sim, escravos do pecado. Em busca da liberdade de Deus, se tornaram escravos do pecado, do diabo e da condenação. E Jesus disse que eu vim para restabelecer vocês a liberdade. Liberdade do pecado, liberdade do diabo, liberdade da condenação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a promessa de Jesus em João capítulo 8, verso 32. Vejamos, pois, à luz da palavra de Deus, o que se pode aprender acerca da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Vamos caminhar aqui com vocês. Eu vou fazer das tripas corações, porque o estudo é denso, mas o nosso tempo é curto, né? E eu vou correr com vocês hoje. Vocês têm esse material em mãos, você tem o livro que tem todo esse material, inclusive com as perguntas de reflexão e de aprendizado aqui. Se vocês não têm, eu digo a vocês, comprem, por favor. Isso é baratinho, está aí na livraria ou na nossa secretaria, você pode adquirir.
Primeira coisa que eu queria destacar com vocês é que a liberdade cristã, da qual os crentes desfrutam, foi comprada por Cristo. João capítulo 8, versículo 36, nos diz exatamente isso, não é? Que Cristo foi quem comprou essa liberdade para a gente, na sua obra naquela cruz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, quem conquistou a nossa liberdade naquela cruz, pagando o preço do nosso pecado, da nossa culpa, foi Ele. Ele fez isso para nos libertar do pecado. No verso 34, ele diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verso 36, verdadeiramente sereis livres. É essa promessa dele aqui, e foi ele, então, que nos assegurou a liberdade. Então, observa uma coisa aqui, que a religião cristã, eu me lembro quando era um jovem de 18 para 19 anos de idade, quando eu entendi a graça e fui alcançado por ela, eu vivia uma vida que eu achava que era livre, eu fazia o que eu queria, né? E com o tempo eu comecei a perceber que, na verdade, eu era escravo de determinadas coisas, que eu, na minha ilusão, achava que aquilo me emprestava liberdade. E foi só aí que eu percebi que Cristo veio para me dar liberdade. E eu lembro que quando eu fui alcançado por essa graça e transformado, eu vivia com um grupo de jovens, 17, 18, 19 anos de idade, que a gente pintava o sete e vivia uma vida, né, como o mundo daquela época dizia, a gente, né, se usufruía de determinadas coisas, era bem maluco, queimava um baseadozinho, né, e achava que isso me dava liberdade, porque era isso que se vendia, né, um jovem livre, desprendido, que faz da sua juventude o que ele quer. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu percebi que aquelas coisas eu buscava para preencher, talvez um vazio lá na minha alma, né? E quando eu voltei para o grupo de pessoas com quem eu convivia, eles disseram, mas agora tu é crente, não pode isso, não pode aquilo outro. Eu digo, não é questão de proibir o que eu posso, é questão de que eu não preciso mais disso para viver. Eu buscava nessas coisas uma satisfação que hoje eu não preciso mais. Tá bom. Está aqui, eu acho que é de Leusa. Ou já saiu. É a carteira de motorista que está por aqui. Depois a gente providencia para chegar nela. A bolsa está lá embaixo? Eu acho que não. Leva lá, é de Leusa. Tá, não, né? Eu a vi por aqui hoje de manhã, acho que já foi. Já? Já. Ficou a bolsa, então tá bom. Mas a gente entrega, está salva a bolsa dela. Colossenses, aí eu dizia isso para eles, né, que eu antes era escravo, eu achava que era livre, agora eu estou livre para dizer não a determinadas coisas, que antes eu não conseguia, porque eu botava nessas coisas a sensação que me traria liberdade. E eu disse, não, eu não sou preso, eu não sou proibido de fazer isso, eu não quero mais fazer. É uma decisão livre da minha vontade, eu não preciso mais disso, não é? Então, não é que a religião me impôs proibições, ela me libertou de determinadas coisas, né? E eu tomo essas decisões por consciência, livremente, não é porque eu não posso, eu não sou vigiado, né? Deus me libertou disso para que eu pudesse, eu mesmo, com responsabilidade, tomar as decisões que eu entendo ser melhor para a minha vida hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que diz o texto de Colossenses. Mas a liberdade cristã significa para o crente a liberdade da culpa do pecado. Antes eu vivia com essa minha consciência culpada e ferida. Hoje eu fui liberto disso.
Não há mais culpa de pecado sobre mim. Colossenses 1, 13 e 14, o texto que a gente acabou de ler, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, em quem temos a remissão de pecados. Não há mais pecado sobre mim, não há mais culpa sobre mim, né? Eu fui liberto disso de forma plena e completa. O texto de Apocalipse também trata desse mesmo assunto no capítulo 1, no verso 5. Nos diz o seguinte aqui o texto. Aqui, 1:5. É lá na metade do texto, ele diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Antes eu era escravo do pecado, estava preso aos pecados. Cristo veio e me libertou dos pecados. Ele encravou o escrito de dívida que era contra mim naquela cruz. Ele me tirou a culpa do pecado. Nós somos salvos da culpa do pecado e já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente tem aprendido isso aqui. Então essa liberdade cristã significa para o crente que ele foi liberto da culpa e já não há mais nenhuma condenação sobre ele. Também aponta para a libertação da ira condenatória de Deus. Antes estávamos debaixo da condenação, agora fomos livres da condenação, porque a nossa condenação caiu sobre Cristo Jesus. Essa foi a troca que houve ali na cruz. Ele veio e tomou sobre si a minha culpa, e a justiça de Deus caiu sobre ele, para que não caísse mais sobre mim. Então nós fomos libertos da condenação e da justiça de Deus que era contra nós. Romanos capítulo 5, verso 8 a 11, a palavra de Deus nos diz isso. Romanos capítulo 5, verso 8, diz assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então esse é o raciocínio de Paulo. No capítulo 6 da mesma carta aos Romanos, ele diz no verso 22 e no verso 23 o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, essa liberdade cristã significa para o crente que ele foi liberto da ira ou da justiça condenatória de Deus. Caiu sobre Cristo para que não caísse sobre nós. Em terceiro lugar, a liberdade cristã significa para o crente a libertação da maldição da lei moral e do jugo da lei cerimonial. Nós fomos libertos da condenação da lei moral, porque a lei moral aponta para a gente que a gente é incapaz de cumpri-la e, consequentemente, estamos debaixo de juízo e condenação, né? E agora eu estava preso à lei cerimonial, de fazer sacrifícios, de observar coisas e etc. Ele me libertou disso e ele pagou o preço da minha condenação na sua própria carne, né? Então nós fomos libertos da maldição da lei moral. Atos capítulo 15, versículos 1, 5, 10 e 11. Deixe-me ler esse texto para vocês e vocês observar o argumento de Paulo em relação a essa questão da liberdade que Cristo nos trouxe da maldição da lei moral e do jugo da lei cerimonial. Veja o versículo 1 do capítulo 15, ele diz: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos. Vocês sabem que Antioquia é a primeira igreja cristã num solo, num ambiente de não-judeus, né? E aqui essa igreja surgiu, os apóstolos foram lá saber o que é isso, porque o evangelho alcançou os gentios também, e foram alguns apóstolos, olharam lá e disseram que, rapaz, que coisa boa, é de fato uma obra de Deus.
Depois, alguns irmãos fizeram uma caravana para conhecer a igreja lá de Antioquia, vieram lá de Jerusalém, e chegaram lá e se chocaram com esse costume deles de observar, comer coisas que para o judeu era proibido na lei cerimonial. E aí eles começaram a dizer, não, vocês têm que observar isso. Aí veja a intervenção aqui de Paulo. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, lei cerimonial, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Veja o versículo 5. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés, lei cerimonial, a Torá, o Pentateuco. E Paulo, veja o versículo 10. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Nós não somos salvos por observar preceitos cerimoniais da lei, somos salvos pela graça. Por que vocês querem impor isso a eles? Algo que era tão pesado para os nossos pais, e inclusive para nós também. Então, a reação do apóstolo Paulo em relação a esse legalismo de dizer assim, não, nós somos salvos por causa de Cristo, mas temos que observar isso e isso e isso, senão não seremos salvos. E Paulo diz, olha aqui o dedinho. Ele pagou cabalmente tudo o que ele precisava pagar na cruz, e nós não somos escravizados mais a essas leis cerimoniais. E ele já pagou, já nos libertou da lei moral de Deus, quando cumpriu nele o que nós não conseguimos cumprir. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4, também nos fala sobre isso. Diz lá o texto de Romanos 8, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne do seu Filho. Essa é a ideia aqui. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o raciocínio de Paulo. E no capítulo 5 de Gálatas, texto que nós já vimos aqui com vocês, ele nos libertou, da lei do pecado. Em quarto lugar, a liberdade cristã significa para o crente a liberdade deste mundo ímpio. Ele nos libertou do domínio deste mundo ímpio. Gálatas capítulo 1, versos de 3 a 5, o texto fala isso. Gálatas capítulo 1, versículo de 3 a 5, diz lá, quando ele, na parte introdutória da carta aos Gálatas, ele diz que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou-se a si mesmo pelos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. Então, Cristo, com a sua morte na cruz, nos livrou, ou nos libertou deste mundo ímpio e perverso. Nós não somos mais do mundo, nós somos tirados do mundo para Deus. É por isso que a palavra santo aparece no Novo Testamento, que significa exatamente isso. Todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus são santos. O que é isso? É separado, foi tirado do mundo para Deus. E agora ele vive uma vida nova, uma novidade de vida, segundo os padrões de Deus. Então, a liberdade cristã que Cristo conquistou por nós na cruz, nos liberta da culpa do pecado, nos liberta da ira condenatória de Deus, nos liberta da maldição da lei e do jugo da lei cerimonial, e nos liberta desse mundo ímpio. Também nos liberta do cativeiro de Satanás. Porque lá em Adão, o que aconteceu no Éden? Veja, o anjo caído, juntamente com os demônios, os outros anjos que ele arrastou consigo, que a Bíblia nos dá a ideia
de que é um terço das legiões celestiais, o que aconteceu ali? Satanás fez com que o homem, ludibriando o homem, enganando o homem, incorresse na mesma condenação dele. Eu sempre digo que o inferno foi criado para o Satanás e seus anjos, e que nós entramos nisso como humanidade de gaiatos, quando roemos a corda lá no Éden, de que se nós desobedecêssemos a Deus, nós seríamos como ele. Foi a mesma tentação de Satanás, ainda quando o anjo, na presença de Deus, um querubim de guarda, intentou tomar o lugar de Deus. E o que ele propôs para o homem lá no Éden? Você pode ser igual a Deus, você não precisa de Deus, não. Você pode ser o Deus da sua vida. E o homem agiu em desobediência nessa expectativa de se tornar Deus da sua vida. E incorreu na mesma condenação do diabo. E agora nós somos todos escravos do diabo, a raça humana. Fazemos a vontade da carne e dos pensamentos. Seguimos o príncipe deste mundo. É o que diz Paulo aos Efésios no capítulo 2. E o que Cristo veio fazer? Ele nos libertou do cativeiro de Satanás. Ele nos arrancou da mão dele. Atos capítulo 26, verso 18, é essa afirmação do texto. Diz assim o verso 18 de Atos 26. 17 diz: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Não é uma coisa boa de se ouvir, nem agradável aos ouvidos, quando a gente afirma, quando Jesus afirma, que quando a gente mente, a gente está fazendo a vontade do nosso Senhor, que é o pai da mentira, Satanás. Quando o homem faz isso, e a gente não quer nem, que história é essa? Eu sou filho do Satanás, não é? Mas a Bíblia diz que nós fomos entregues nas mãos dele. Ele é o príncipe desse mundo, né? Que o homem sem Deus faz a vontade dos principados e potestades que dominam o mundo e que influenciam esse modo operante do mundo de tal forma que nós nos tornamos escravos a isso. E quando Cristo veio morrer na cruz, ele nos libertou, entre outras coisas, da escravidão e do cativeiro de Satanás. Ele nos arrancou, ele nos comprou. O que aconteceu naquela cruz foi que ele pagou o preço pelo nosso resgate, né? Para nos tirar da condenação e das mãos do diabo, para nos colocar nas mãos de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que o texto de Atos está dizendo. Ele nos converteu das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, né? O pastor Augusto falou aqui do dote, né? Que é um costume da cultura semítica, né? Que às vezes a gente, como ocidental, acha que o rapaz está comprando a filha do homem, né? Dando para ele dinheiro e dote, riquezas. Não, isso pode ser na sua cabeça, na nossa cabeça ocidental, mas para eles, o pai está querendo provar se aquele homem ama a sua filha a ponto de dar riquezas por ela. Isso vai trazer ao pai tranquilidade, porque esse homem estava disposto a pagar uma quantia tão exorbitante para tê-la por esposa, ele vai amá-la e vai cuidar dela. É essa mentalidade semítica com relação ao dote. O que é que Cristo está fazendo aqui? Como noivo, essa linguagem é uma linguagem neotestamentária, né? Ele amou a igreja, sua noiva, a ponto de pagar por ela um preço que é incalculável. Ele entregou a sua vida na cruz, pagando o dote para resgatá-la das mãos do diabo, do que o homem se tornou escravo e cativo por causa do pecado. E Cristo veio pagar um dote caro, a sua própria vida. É por isso que João diz que Deus amou o mundo de maneira tal, não dá para a gente mensurar o tamanho do amor dele, o preço que ele pagou. Ele deu a vida do seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o dote pago. Essa foi a libertação que ele nos deu, né? Ele nos tirou do controle, do domínio, né, de Satanás.
É isso que essa liberdade cristã significa. Entre outras coisas, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberdade de quê? Libertar de quê? De todas essas coisas. Da culpa do pecado, da ira futura e condenatória de Deus, da libertação da maldição da lei, do jugo da lei moral, da libertação deste mundo, da libertação das mãos do diabo, e por fim não, ainda tem mais coisa, da libertação do domínio do pecado. O pecado já não terá mais domínio sobre vocês. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós fomos libertos do pecado. Veja, a gente peca se a gente quiser. Antes eu pecava porque eu era escravo do pecado. A liberdade cristã me dá essa condição, me traz de volta. A gente carrega a natureza pecaminosa? Carrega. Ela muitas vezes se mostra, né? Quer tentar me levar ao pecado? É verdade, está lá dentro de mim. Esse impulso para fazer aquilo que Deus não quer. Mas eu cedo se eu quiser. É isso que Cristo conquistou para mim naquela cruz. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu fui liberto por Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 14. Essa é a afirmação aqui no texto. Romanos 6, 14. Diz assim, 14 e o verso 22 também. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E o verso 22 nos diz, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tenha o fruto da vossa vida para a santificação e por fim a vida eterna. Você foi libertado, não ceda ao pecado, não viva mais para o pecado. É isso que Paulo está dizendo. Você foi libertado do pecado, você foi transformado em servo de Deus, tenha agora a sua vida para a santificação e não para o pecado, e por fim a vida eterna. É isso que o texto está dizendo. Em sétimo lugar, libertação da nocividade e das aflições. Romanos capítulo 8, ele diz que Deus nos libertou das aflições. Veja o verso 14 e o verso 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... Não, verso 6, desculpe. Capítulo 6, verso... Não, é 8 mesmo, estou certo. Estou aqui já ficando doido. Luciano, cadê Luciano? Capítulo 8, verso 14, diz... Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atormentados, atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós não somos mais escravos das aflições, não temos que viver atemorizados por isso, fomos libertos disso em Cristo Jesus. E por fim, libertação do domínio da morte, né? A morte já não tem domínio sobre a vida de um crente, né? A morte foi vencida na ressurreição, e o Senhor nos promete a vitória sobre a morte no dia que Ele vier para buscar a sua igreja. Capítulo 15, versos 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa garantia. Nós temos vitória sobre a morte. Nós somos livres da morte, nós não estamos mais debaixo da morte. Jesus falou para a gente que todo aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá, vencerá a morte, né? Então, não ficará na morte. Essa é a nossa esperança, da ressurreição, né? A morte não é a palavra final é a vitória de Cristo sobre a morte. E todo aquele que crê em Cristo e morrer fisicamente, vai ser ressurreto e vai viver para a glória de Deus. Essa é a nossa esperança. Em terceiro lugar, a liberdade cristã possibilita aos crentes ter livre acesso a Deus por meio de Cristo, né? Na lei cerimonial, nenhum judeu tinha acesso à presença de Deus, tinha que ser através do sacrifício e do sacerdote,
né? Hoje em dia isso foi quebrado, o véu foi rasgado. O acesso a Deus é livre agora para o crente. Eu não preciso mais, para ter meus pecados perdoados, de um sacerdote do qual eu confesso o meu pecado e ele então me liberta. Cristo me libertou uma única vez, abriu acesso à presença de Deus. Nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, com uma diferença, sem cometer pecado. E ele adentrou o Santo dos Santos, o lugar santo de Deus, né? Agora eu posso chegar a ele confiadamente, ao trono da graça de Deus. Eu tenho livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. É isso que diz o texto de Hebreus, que está aqui. Em segundo lugar, a liberdade cristã possibilita aos crentes obedecer voluntariamente a Deus. É isso que eu digo, nós fomos libertos do pecado, eu não sou obrigado mais a pecar. Eu quem decido. E essa minha decisão de obedecer a Deus é porque eu conheço Deus e eu confio em Deus. E eu sou grato a Ele por aquilo que Ele fez por mim, pela liberdade que Ele me deu da morte, do pecado, da condenação. Eu quero servi-lo, é uma decisão espontânea. Por isso que Deus me tornou livre, para que eu possa obedecê-lo espontaneamente e não por medo de alguma coisa. Já falei para vocês aqui outras vezes que eu sei que há na vida cristã estágios diferentes. No começo da nossa caminhada com Deus, a gente por não entender bem o alcance da graça, a gente obedece a Deus por medo de castigo. Mas quando a gente entende a graça de Deus e a liberdade que Cristo conquistou para a gente obedece a Deus não por medo de castigo, mas por gratidão. É uma decisão espontânea, porque Ele me amou, porque Ele deu a vida do Seu Filho por mim, porque o sangue de Cristo está lá à disposição, para que todas as vezes que eu peque, eu possa recorrer a Ele, e Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda a injustiça, independente do pecado. O que Ele requer de mim? Arrependimento, confissão e desejo de poder viver para Ele. Então, a vida cristã não é uma vida de imposição de que você não pode isso, não pode isso, não pode isso. Não é isso. Isso não é cristianismo. Isso é religião. Tenha ela o nome que tiver. Cristianismo liberta. Cristianismo me coloca no outro patamar de relação com Deus. Eu sou livre para escolher. Essa liberdade que Deus me dá me impõe responsabilidade de como viver para Ele. E eu decido viver e obedecer por amor a Ele, por gratidão a Ele. Então, não é que o pastor está me policiando, que a igreja está me policiando. A relação cristã com Deus é particular, é individual, e Deus conhece o meu coração. Eu posso me esconder das pessoas, mas de Deus eu não me escondo. Eu posso fazer coisas que os outros não conhecem, não sabem, não veem, mas Deus sabe, conhece e vê. A minha relação é com Ele e não com a religião. Quando eu entendo isso, e entendo a liberdade cristã, aí sim eu quero viver para Deus de forma madura e consciente, e de forma responsável, porque eu não sou menino para ser vigiado e policiado, Eu me torno uma pessoa madura e adulta na minha espiritualidade, da minha relação com Deus, E é uma questão de Deus e de minha consciência. Então, é essa liberdade cristã que a gente está falando, é sobre isso que a gente está aqui tocando no assunto. Além de me colocar com livre acesso a Deus por meio de Cristo, além de me possibilitar obedecer de forma voluntária e espontânea a Deus, me possibilita desfrutar mais plenamente da comunhão com o Espírito de Deus. É o que o pastor Augusto também falou aqui. Orar é uma relação pessoal com Deus, onde eu posso colocar diante dele o que se vai na minha alma. Não tem reza feita, não tem reza pronta, não tem uma maneira de orar, de usar expressões para impressionar pessoas. Jesus condena isso. Quando vocês forem orar, não sejam como os fariseus hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, com o fim de ser visto pelos homens. A gente tem que policiar o nosso coração, porque essa hipocrisia habita a gente.
quando a gente vai orar publicamente, talvez a gente está preocupado com o que as pessoas vão achar da nossa oração. Aí a gente rebusca nas palavras, né? Bota os termos bem assim, sofisticados, né? E Jesus disse, se você é isso que você está procurando, a aprovação dos homens, você vai ter. Mas não espere nada de mim, não. O que Deus quer é uma relação espontânea, sincera. Orar é conversar com Deus. É colocar diante de Deus as minhas angústias, os meus dilemas, a minha dor, as minhas dúvidas, até as minhas incredulidades, os meus pecados, e pedir a Deus misericórdia, para que Ele possa me ajudar a entender, a enxergar, a viver melhor. Não é? Então, isso me leva a desfrutar de uma comunhão mais plena com o Espírito que Deus fez habitar em mim, o seu Espírito, para que eu tenha intimidade com Ele. Então, é essa liberdade que é possibilitada aos crentes de viver uma vida com Deus. Já queimei em 5 minutos minha promessa. Me perdoe esse pecado. Mas eu vou encerrar. A liberdade cristã responsabiliza o crente a não cometer pecados ou a tolerar concupiscência sob pretexto de tal liberdade. Porque tem gente que diz assim, não, eu sou livre em Cristo Jesus, aí eu uso a liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião aos meus desejos. Não, não, não. Aí você não entendeu a liberdade, não. Essa liberdade cristã impõe a gente responsabilidade de vida com Deus e de testemunho com as outras pessoas. Porque o nome de Deus pode ser glorificado pelo meu comportamento, onde as pessoas olham para mim e vão dizer, puxa vida, fulano é sério, ele vive uma vida séria com Deus. Ou o nome de Deus pode ser blasfemado e desacreditado entre os gentios por causa do meu comportamento. Deus usa mal a liberdade que eu tenho em Cristo para dar ocasião aos meus desejos pecaminosos. Então, toda liberdade pressupõe responsabilidade. E eu sou o representante de Deus nesse mundo. As pessoas não vê Deus, mas vê a minha vida e o meu comportamento. E se eu digo que tenho um relacionamento com Deus, um compromisso de vida com Deus, é o meu comportamento que vai expressar Deus para as pessoas. Ou vai acreditá-lo, ou vai desacreditá-lo. E essa aqui é a tragédia da religiosidade no meio cristão. Porque tem muita gente que se apresenta como um cristão que tem um compromisso com Deus, mas vive a vida toda troncha, incoerente. Né? E o que é que isso no final desacredita? Só a pessoa? Não. Desacredita a veracidade de Cristo, do Evangelho de Cristo Jesus. Então, assim, não é toda pessoa que tem um discernimento para perceber que aquele fulano ali se diz cristão, mas é um hipócrita. A pessoa bota todo mundo junto numa panela só. Né? Por que o cristianismo é tão desacreditado em nosso país? Porque tem um bocado de pilantra usando a fé para ganhar dinheiro. Né? E todo mundo paga a conta. Teve uma época, 30 e tantos anos atrás, quando eu estava me casando e já tinha me formado e ia pastorear, que eu saí para alugar um apartamento e uma casa. Numas 3 ou 4 ocasiões, quando eu me identificava como pastor, me negavam um crédito. Dizia, não, pastor a gente não aluga não. Misericórdia. Por causa do quê? Por causa de comportamentos de pastor caloteiro. Né? Isso envergonha o nome de Cristo. Então, a liberdade cristã responsabiliza o crente a não cometer pecados ou tolerar concupiscência sob pretexto de liberdade cristã. E a servir ao Senhor em santidade e justiça. Me possibilita isso, em servir ao meu Deus em santidade e justiça. E eu vou correr aqui. Eu nem passei, né? Coitado do Luciano, vai estar tudo na conta do Luciano agora. A liberdade cristã e o poder legítimo. Como é que eu lido com o poder estabelecido na sociedade, que muitas vezes é injusto e causa na gente indignidade? Aí eu vou correr aqui com vocês.
a liberdade cristã não pode ser usada como pretexto para oposição a qualquer poder legítimo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos e diz que quem instituiu a autoridade, ou não é, quando Paulo diz isso, ele não está pensando em A, B, C ou D, no nome particular de ninguém. Ele está pensando no princípio de autoridade que Deus estabeleceu para o bem da sociedade. Então, Deus estabeleceu o princípio de governo, de autoridades, e Deus vai cobrar de quem exerceu a autoridade a justiça, porque a autoridade foi colocada para o bem, para privilegiar o bom cidadão e para punir o mau cidadão. É bíblico isso. Se a autoridade não faz isso, ela vai dar conta a Deus. Mas não cabe a mim, na liberdade cristã, eu me insurgir contra a autoridade. Porque Paulo disse que se eu estou me insurgindo contra o princípio, eu não estou me insurgindo a homens, mas a Deus que estabeleceu o princípio. É Deus quem vai resolver esse babado aqui, não sou eu não. Então, o abuso de autoridade não me dá o direito de me insurgir contra a autoridade. Num país democrático como o nosso, a gente pode reclamar. Estão querendo calar a boca do povo, né? Mas a gente pode reclamar, exigir coerência, justiça e equidade. Sim. A gente pode manifestar-se nas eleições. A gente pode, como população, coisa que não está muito sendo considerada, requerer atitudes através de abaixo-assinados. Há meios legais para isso. O que a Bíblia está dizendo é que eu não posso me insurgir contra a autoridade, desrespeitando o princípio de autoridade. Quando o Brasil, só falando aqui, hoje em dia se levanta contra os absurdos ilegais e inconstitucionais que está sendo cometido pela maior corte do Brasil, não é contra a instituição STF que o povo reclama, é contra os elementos que estão ali e que estão fazendo isso. Então não é para acabar com o Superior Tribunal Federal, é para substituir peças que estão desonrando a instituição. Então o cidadão tem que ter consciência disso. O uso da liberdade cristã e o exercício legítimo do poder devem visar a harmonia e o bem-estar de todos, como eu já coloquei. E os desvios de opinião e prática que constituem os princípios cristãos e prejudicam a igreja são passíveis de censuras eclesiásticas. Ou seja, uma pessoa que é membro de uma igreja, que está agindo mal e usando mal a sua liberdade, pode ser corrigida e exortada pelas autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Vejam que há vários textos aí que a gente colocou para que você possa explorar esses textos. E por fim, último, acabou. A liberdade cristã e a liberdade de consciência. A gente diz que só Deus é Senhor da consciência. Falando isso, que não cabe a mim, pastor, julgar as suas intenções ou motivações, a sua consciência. Só Deus é Senhor da consciência de uma pessoa. A gente fala isso porque nós, como pastores e líderes, a gente tem que ter o cuidado de instruir a igreja nos princípios e valores da palavra de Deus. Mas a gente não pode dizer para você o que você tem que fazer. É você que tem que fazer de acordo com a instrução da palavra de Deus. É você que tem que tomar suas decisões. É você quem tem que assumir responsabilidade diante de Deus. Se nós percebermos, evidentemente, que você está tomando decisões equivocadas em relação a esse princípio, a gente vai chegar junto, vai aconselhar, vai pastorear, vai exortar. Se necessário, alguma medida mais séria, para ajudar a pessoa a viver uma vida cristã, mas a gente não pode invadir a sua consciência com Deus. A consciência está livre das doutrinas e mandamentos humanos, que em qualquer coisa sejam contrários à palavra de Deus ou a Ele, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Então, assim, nós não podemos criar leis ou costumes ou comportamentos e dizer que você tem que agir dessa forma, se isso não tem amparo na palavra de Deus. A gente não é senhor da consciência de ninguém.
E, por fim, a liberdade cristã é orientada pela palavra de Deus e leva em consideração a liberdade de consciência e a própria razão. Então, é nisso que consiste a liberdade cristã. E a gente vai ficar por aqui. Você tem um material em casa, os estudos, os textos, e você pode explorar melhor, porque eu não posso invadir mais o tempo de vocês. Tá bom? Gente, só para a gente concluir aqui. O que é uma igreja imatura? É quando o pastor impõe para as pessoas o que elas podem ou não podem fazer. E o que é uma igreja madura? É quando nós ensinamos a vocês valores, palavra, e entregamos a vocês a responsabilidade de tomar decisões coerentes com aquilo que você sabe que é verdade. Então, igreja e pastor não policia a vida das pessoas. Eles pastoreiam e ajudam as pessoas a viverem o padrão de Cristo Jesus. Então, Cristo nos libertou, e essa liberdade impõe a gente responsabilidade de vida, de decisões, de compromisso. Claro que a nossa expectativa como pastores, como mestres, como aqueles que estão guiando espiritualmente vocês, é que essas verdades que a gente ensina e que a gente procura ajudar vocês a aplicar a vida de vocês, sejam aquilo que guia a vida de vocês. Como foi perguntado aqui na profissão de fé. Se a gente crê que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e vida, que ela que norteia as minhas decisões, a minha conduta, para agradar a Deus, e para servir do bom perfume de Cristo na sociedade humana, para que as pessoas vejam o nosso comportamento e glorifiquem a Deus, e sejam atraídos a Cristo e ao Evangelho, por causa do nosso compromisso de vida. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nunca usemos da liberdade cristã para dar ocasião à carne, mas muito pelo contrário, para representar Cristo e para que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã, por tudo aquilo que nós pudemos vivenciar aqui com o Senhor, prestando culto ao Teu nome, Senhor, cantando louvores, exaltando Tua grandeza, Tua soberania, Tua bondade, Tua majestade, sendo confortados pelo Teu perdão, podendo consagrar ao Senhor nossas vidas e aquilo que o Senhor nos tem dado para sobreviver de forma digna. Obrigado pela palavra que nos chegou aos ouvidos nessa manhã e ao coração. Ajuda-nos a viver confiando na providência do nosso Deus, que governa e controla todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Faz com que o nosso coração descanse nessas verdades, Senhor. E com relação à nossa liberdade cristã, ajude-nos a vivê-la e a usá-la para a glória do Teu nome, com responsabilidade, com maturidade, com espontaneidade na nossa relação contigo. Abençoa os meus irmãos que estão aqui presentes, que nos acompanham também pelas redes sociais. Que a palavra do Senhor possa de fato transformar a nossa vida, mudar os nossos conceitos e nos fazer, Senhor, pessoas melhores para a Tua glória, para o conhecimento do Teu Evangelho na vida de outras pessoas. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Vão na paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe vocês.